Se enganou quem pensou que o rei Arthur Lira foi encurralado pelo governo. O cara fez o seu movimento e muito provavelmente o governo vai tomar nessa. Vocês já se perguntaram como diabos o Centrão é formado? Por que tem gente que vota nesses deputados? Olha, diferente do petismo e de partes da esquerda, bem como do bolsonarismo e parte da direita, o Centrão não possui uma figura de liderança popular como Lula ou Bolsonaro que move as massas, que fazem as pessoas votarem em seus candidatos. Eu, particularmente, não conheço ninguém que vote em algum deputado por ele ser aliado do Arthur Lira. Mas, mesmo assim, o partido do Lira, o PP, conseguiu emplacar 47 deputados nas últimas eleições. Só são 21 a menos que os 68 eleitos pelo PT, que ganhou as eleições gerais. Mas o Centrão não se move somente com o PP, tem membros do MDB, do Republicanos, ambos partidos que meteram mais de 40 deputados cada. Nós somos acostumados a olhar para as grandes figuras da política nacional, como o Lula e o Bolsonaro, mas nas cidades a realidade é diferente. O apoio deles a algum candidato é relevante, mas não define resultado. Tanto que se a gente pega a quantidade de prefeituras comandadas pelo PT e pelo PL, somadas dão 598 prefeituras. Só de prefeituras comandadas pelo PP são 712 prefeituras. E ao meu ver, é daí que vem a grande força do Centrão, dos municípios. É meio que uma lógica cíclica. Primeiro, nas eleições municipais, os deputados federais do Centrão apoiam alguns candidatos às prefeituras. E nas eleições gerais, os candidatos que foram apoiados e conseguiram se tornar prefeitos passam a apoiar deputados federais do Centrão, e a lógica continua girando para sempre. E é por isso que, salvo algumas pequenas exceções, as alianças que a gente vê no Congresso, por algumas vezes como Centrão e PT, PT e PL, etc., não rola nas eleições municipais. É basicamente todo mundo contra todo mundo, querendo formar a maior quantidade de lideranças possíveis. E ao meu ver, o principal embate que vai anteceder as eleições municipais será entre Lula e Lira. E não estou descartando o Bolsonaro dessa disputa, é porque como o Bolsonaro não está mais inserido na administração pública, não tem acesso direto ao orçamento, acredito que a sua tática vai ser diferente. Ele vai utilizar bastante a sua imagem e prestígio político, que ainda estão em pleno vigor. Na última pesquisa, 90% das pessoas não se arrependiam de ter votado no Bolsonaro. Mas a situação com Lira e Lula é bem diferente. E ao meu ver, o Lula não vai adotar um tom progressista para formar lideranças nos municípios. O que eu quero dizer é que ele não vai focar, por exemplo, em direitos humanos para tais minorias, aborto. Eu acredito que o Lula vai adotar aquele discurso raiz do Lula dos primeiros mandatos. Então vão ser mais obras, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, atenção aos mais pobres. Só que para tudo isso acontecer e o discurso condizer com a realidade, o Lula precisa de mais dinheiro no caixa, logo no momento em que o governo se comprometeu com a meta fiscal de déficit zero. Existe um negócio chamado de emenda impositiva, que é quando o governo, de maneira obrigatória, tem que dar uma certa quantia de dinheiro a todos os parlamentares para que eles possam mandar esse dinheiro para os estados em que foram eleitos. Só que existem outras emendas que não são obrigatórias, como as emendas de comissão. Essas outras emendas são controladas pelos deputados e senadores, eles que decidem qual dinheiro vai para quem e aonde será investido. E o governo, para ter dinheiro para mais obras e para os seus ministérios, cortou justamente 5,6 bilhões de reais dessas emendas de comissão. E como era de se esperar, os congressistas ficaram pistola. Ao meu ver, a primeira jogada política do Lula foi falar que derrubaria o próprio veto se as obras que utilizassem o dinheiro que foi vetado estivessem em acordo com os planos do governo ou em parceria com o governo. O ganho, nesse sentido, seria de que as obras que dão a cara do Centrão nos municípios agora teriam um pouquinho de cara do governo federal também. A administração do PT também disse que ir contra os planos de governo, inclusive os de obra, é ir contra o interesse de milhares de eleitores que votaram nesse plano de governo que foi o vencedor em 2022. Só que eles esqueceram o seguinte: o Centrão não está em busca de uma votação expressiva. 5-0 ganha jogo, mas 1-0 por gol contra também conta como uma vitória. Em resposta, o Lira subiu o tom, mandou o governo honrar com os compromissos que fez e não subestimar a Câmara dos Deputados.
E olha, o Arthur Lira não é do tipo de cara que ameaça, que é palavra vazia. No ano passado, no início principalmente, quando eles tiveram um embate, o governo perdeu em tudo quanto é pauta que tentou emplacar e ainda teve que ceder Ministério do Turismo, do Esporte e até a presidência da Caixa. E sem fazer juízo de valor, não vou dizer se esse embate era necessário agora ou não, mas que momento horrível para ele acontecer, porque o Lula e o governo já declararam tudo o que precisam aprovar nesse ano. É continuar a reforma tributária, aprovar a administrativa, a regulamentação de inteligência artificial, todas pautas importantes e que vão precisar da maioria do Congresso para serem aprovadas. E se a gente lembra da lógica socrática de que políticas são acordos e também leva em consideração a lógica do Adam Smith, de que quanto mais se procura alguma coisa, mais cara ela fica, os acordos que o governo vai precisar fazer com o Congresso vão ser bem dispendiosos, vão ser bem caros. Então o meu prognóstico é que se o governo não mudar de tática ou não ceder espaço para o Centrão, vai vir uma avalanche de derrotas pela frente. No entanto, eu posso estar errado em tudo isso que eu falei, apenas a minha opinião e análise de cenário político. Por favor, pessoal, vou implorar para vocês, curtam, comente, compartilha. No YouTube se inscreve no canal e na página do Instagram segue. Por favor, vai ajudar muito. A gente está no período de crescimento, graças a Deus, e tudo isso graças ao que vocês também fazem para ajudar. Então, muito obrigado pela atenção de sempre e até a próxima.